Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Boa tarde, pessoal. Bom dia, boa noite, independente do horário que nos assistem, né? Estou aqui mais uma vez com meu amigo Matheus. Fala, confrade, como é que você tá? Beleza. E hoje trazendo uma novidade, conforme a gente tinha dito no nosso Instagram, a gente trouxe uma pessoa de um ramo diferente, né, que não faz parte da Sociedade São Vicente de Paulo, faz parte da comunidade Colo de Deus, líder da comunidade Colo de Deus aqui em Brasília. Breno, tudo bem? Tudo ótimo, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Vocês sabem qual é a grande diferença da Igreja Católica para as outras igrejas? Não. Qual seria? É a diversidade, né? Dentro do espectro da igreja, existem vários carismas, existem vários movimentos, existem várias atividades que acaba acolhendo e abarcando todo tipo de pessoa. Então, para mim é uma satisfação estar aqui conversando com vocês, que são jovens vicentinos, que a gente quer uma comunidade católica pentecostal. Então, são movimentos dentro da igreja que tem carismas, características diferentes, mas está dentro do mesmo guarda-chuva que é a Santa Igreja. Então, é uma honra para mim estar aqui conversando com vocês. E eu acho que eu estou aqui mais para aprender com vocês e escutar o que vocês têm para dizer, porque eu não tenho um conhecimento profundo sobre a ação dos vicentinos. E aí acho que vai ser uma oportunidade também para vai ser uma troca de experiência aqui, né? Espero a gente que sim. A gente é bem leigo quanto à comunidade. Lógico que a gente escuta muitas músicas, a gente conhece através das músicas, né? E a gente viu, né, nessa sua vinda uma oportunidade de aprender mais a fundo sobre como começou, como que é a rotina, o que vocês fazem, né, qual o real sentido da comunidade. E eu já começo com essa pergunta, né, qual que é o sentido, qual que é o carisma de vocês, qual é o real trabalho, como que começou? Então, a comunidade Colo de Deus... eu sou um membro da comunidade, sou um vocacionado. Meu nome é Breno Barros, quem não conhece. Eu sou casado, tenho 2 filhos. E eu e minha esposa, nós estamos, né, como líderes da comunidade aqui em Brasília. Temos em torno de uns 50 membros vocacionados da comunidade aqui na capital, espalhados em várias cidades, tem pessoas aqui do Riacho Fundo também. E o principal papel da comunidade Colo de Deus é tornar o nome de Jesus conhecido. E tanto que as pessoas conhecem a comunidade muito pelas músicas, né? Mas o nosso ministério principal é a comunicação. Então, você se comunica com a música, se comunica pelas redes sociais, se comunica com o YouTube, mas tudo com um objetivo, que é tornar o nome de Jesus conhecido em todas as nações. Então, a comunidade Colo de Deus... ela vem como um sopro de esperança, com a linguagem jovem, com a linguagem que comunica diretamente com os anseios e as vontades dos jovens. Por isso que é uma comunidade que tem muito ligado às artes, né? Tanto nas músicas, quanto na dança, quanto nas redes sociais. Então, o nosso é um diálogo direto, e por isso que muitos jovens se atraem por conta da comunidade, porque nós falamos diretamente para os jovens também. Não só, mas eles se sentem atraídos, né, pela comunidade. E quando chegou em Brasília? Então, os primeiros vocacionados em Brasília, se eu não me engano, foi entre 2016, no início de 2016, que começaram a entrar em contato, muito pelas outras redes sociais. Porque a comunidade ela foi fundada em 2005, da formação do jeito que está. Então, de lá para cá, ela foi crescendo e as pessoas descobrindo a comunidade pelas redes sociais. Então, foi assim os primeiros vocacionados. E o nosso carisma, ele se reúne em célula. Então, foram jovens que se reúnem em reuniões pequenas em casa para partilhar o evangelho e crescer espiritualmente. Dá pra ver até nas músicas, né, que algumas músicas, alguns vídeos das músicas que tem, é dentro de uma casa, né, como se fosse uma casa de oração, com muita gente adorando em volta e a música rolando. A gente pode dizer que é como se fosse uma vocação de pregação mesmo, que vocês são evangelizadores, de anunciar a palavra de Deus, de levar um pouco sobre Maria também, que eu vejo que vocês mencionam muito sobre Maria. Sim, porque
Uma das vocações da comunidade é trazer para o seio da igreja aquele que está perdido. Então, a gente não dá para a gente buscar aquele que está perdido dentro da igreja. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que sair da igreja. Então, a comunidade ela nasceu com um fundador indo para as casas para rezar o texto da misericórdia. Então, por isso que é muito voltado para as casas e para as células, porque é da nossa essência, de ir nas casas daquelas pessoas que estavam precisando de um alento espiritual e a gente rezava um texto da misericórdia. E a partir daí as pessoas foram se juntando e a comunidade foi crescendo. Então, o rezar em casa, ela é uma essência da comunidade, que é a gente ter essa intimidade com as pessoas e até onde a igreja não chega. E chegando lá, você apresenta a igreja e é o caminho de volta, né? Trazer a pessoa para participar da paróquia, participar dos movimentos e se ingressar novamente na vida espiritual. E quando você conheceu a comunidade? Eu conheci a comunidade em 2016, mas eu entrei em 2017 no processo vocacional. Foi um momento em que eu e minha esposa, a gente já participava de movimentos jovens aqui em Brasília, eu participei do SEGME por muito tempo e os movimentos na minha paróquia, mas chegou um momento em que eu sentia que eu precisava crescer espiritualmente. E eu não tinha, até então, naquele momento ali, um norte para onde eu ter ser saciado espiritualmente pela necessidade que eu estava sentindo. Então, eu encontrei a comunidade primeiramente pelos vídeos na internet, no YouTube, e pouco tempo depois já estava em contato com eles e inserido. E foi realmente um momento em que eu cresci espiritualmente, né? A gente fala que o carisma ele une pessoas do Brasil inteiro, que são pessoas que têm a mesma sede, a mesma fome, a mesma vontade, e Deus ele age assim, né? Então, a partir do momento que eu conheci a comunidade, foi esse momento de, eu preciso crescer, eu preciso um vazio, e minha paróquia ela não conseguia saciar esse vazio que eu sentia. Então, foi um momento em que eu e a minha esposa, a gente entrou dentro desse processo para crescer espiritualmente. E hoje a internet é assim, né? Hoje, e tanto para o bem quanto para o mal. Tem pessoas que acham que não precisa ir para a igreja porque ela encontra de todo o material, né, de formação, crescimento espiritual, acha que ela pode se alimentar sozinha. Né? E que também, em um certo momento, é um erro. Você precisa congregar, você precisa estar perto, você precisa estar junto. Vivenciar aquilo de perto, né? Isso. Com outras pessoas. Porque o Evangelho, Deus, ele se faz... Ele tem uma palavra que é o seguinte, ele diz assim, Deus, ele se faz precisar de você para que você possa servir. Então, cada um de vocês são necessários dentro do reino de Deus para levar a palavra de Deus, né? Porque Deus é onipresente, é onisciente, mas ele precisa que outra pessoa pregue o evangelho. Então, ele se faz precisar de você para que a mensagem chegue em outro lugar, né? Para que a mensagem se propague. E como que funciona esse seu trabalho de liderança? Como é que você exerce ele? O que você precisa fazer? Você tem algumas missões que você precisa realizar durante esse tempo? Tem um prazo? Então, hoje, dentro da comunidade aqui em Brasília, nós se reunimos na Sagrado Coração de Jesus, Nossa Senhora da Mercês. Lá o Frei Rogério nos acolheu, então a gente pode utilizar o espaço da igreja para exercer as nossas atividades. E as nossas atividades hoje da comunidade Colo de Deus em Brasília, que são em torno de uns 50 vocacionados, que vivem esse processo, né, de viver o carisma. Então, toda quinta-feira a gente tem uma missa lá, então a gente toca na missa. Após a missa a gente faz um momento de adoração com os membros da comunidade e é aberto também para as pessoas que quiserem, principalmente para os membros da comunidade. Então é um momento porque o carisma ele precisa estar junto, né? Que nem vocês no grupo de vocês. Não faz sentido vocês, cada um fazer o seu papel e não estar junto. Então a gente precisa vivenciar esse carisma junto para que ele possa transbordar. E nós participamos também, nós temos um nosso grupo de oração, que é um Chures, é o nome que nós chamamos de grupo de oração, que é de 15 em 15 dias também na Sagrado, que aí tem pregação, como se fosse um grupo de oração do nosso jeito, do nosso carisma.
mais ou menos como nos vídeos lá que você vê pela internet, mas com nossos membros aqui de Brasília. Então, além de outras atividades, a gente tem ações sociais, assim como vocês fazem. Isso que eu ia perguntar, vocês têm um trabalho social também, Temos um né? trabalho social, que aqui em Brasília a Samanta ela é responsável, então ela mobiliza, principalmente as pessoas moradores de rua. O nosso trabalho são para as crianças e ajudar os moradores de rua, levando a palavra de Deus. Assim, o trabalho de vocês é muito do material, né? Isso. O nosso é muito do espiritual. Então, a nossa ajuda é espiritual. E a Samanta também faz outros trabalhos também com as prostitutas, de levar a palavra de Deus e tal. Então, assim, é um trabalho Caramba, então que... vocês vão de encontro para poder fazer um momento ali de oração com eles? Basicamente, com os moradores de rua, com as então, prostitutas? os meninos fizeram, por exemplo, agora na Páscoa, eles levaram alguns alimentos, alguns doces para as crianças e faz uma tarde com a criançada, tocando violão, um teatro, uma dinâmica. Então vocês não preparam todo um roteiro, né? roteiro. Chega lá e faz um envolvimento para levar o espiritual. Entendeu? Vocês não só deixam e vão embora, né? Não, Vocês ficam, abraçam e... olha no olho. Sim. E vocês atuam onde aqui em Brasília? Então, hoje, em Brasília, nós ficamos na Sagrado Coração de Jesus, Nossa Senhora da Mercês, que é na 615 Sul. Então, lá na Paróquia do Frei, a gente tem um espaço, e geralmente nas atividades... Ações sociais. As ações sociais, então, tanto que ela participou hoje do grupo da Arquidiocese, e que ela está envolvida também. E as ações sociais é um planejamento que ela faz, assim. Sim. Entendeu? Ela faz, Estudo existe local, né? estudo local, existe aqui, então a gente pode ir lá e cara, fazer. e nos outros locais, por exemplo, Recanto, Taguatinga, existe a comunidade, o pessoal faz esse mesmo trabalho que vocês, ou é fixo lá? Pra gente encontrar vocês tem que ser lá exatamente. Ou então chamando a gente para missão. Certo. Se você tem um grupo de oração e preciso que vocês conduzam uma adoração, que vocês tenham alguém para pregar, né, um jovem que prega sobre tal assunto, chamando a gente, está aberto para a missão. Então, é uma vida missionária. Quando você entra dentro de uma proposta, né, de uma comunidade católica que tem esse viés missionário, você está aqui para servir em missão. Então, a gente tem essa proposta de ir nas casas e ir também nas paróquias onde nós somos chamados, entendeu? E convidados. Por exemplo, a gente tem Desculpa, Matheus, mas é porque eu peguei o gancho aqui. A gente vai ter uma vigília agora. Então, se a gente chamasse vocês e desse o tema, esse tema, aí vocês vão separar uma pessoa específica e essa pessoa viria até a nossa paróquia. Eu pensando nisso aí mesmo também. Pois é, porque a gente ainda está em busca de algumas pessoas para poder fazer esse momento de pregação pra gente. Quem sabe a gente não... Então, aí você fala, nós precisamos de um pregador, precisamos de um ministro de música. Certo. Aí o Ministério de Música vem junto com o pregador, e a gente faz todo momento, assim. E como funciona esse processo de vocação que você falou? Algo específico? Então, quando a pessoa ela gosta da comunidade, assiste os vídeos na internet, quer estar perto, participa das atividades que eu falei, né? Participa do grupo de oração da comunidade. Em todo ano, abre-se um processo vocacional, que é para um discernimento vocacional. Então, hoje, por exemplo, eu e minha esposa, nós somos vocacionados de aliança. Nós temos a nossa vida, o nosso trabalho normal e também contribuímos com a missão, com a comunidade. Tem dentro da comunidade também o consagrado de vida, né? O vocacionado de vida. Então, ele é um membro de vida da comunidade que ele dá a vida dele por completo para trabalhar em prol da evangelização, né? Então, quando o jovem, ou a pessoa interessada, ele deseja participar da comunidade, abrir o processo vocacional, ele vai fazer a inscrição. Durante um ano, ele vai ter um acompanhamento. Então, a comunidade vai acompanhar, vai orientar. Primeiro ano é um ano de cura, para olhar para dentro, ver as próprias feridas, para discernir vocacionalmente o que Deus quer de você. Entende? Então, quando a gente fala que o vocacionado, né, essa vocação é uma vocação de doar para o próximo, né, de contribuir. Porque a vocação ela não é em fim em si mesmo, né?
não é para você, é para o próximo. Então tem gente que tem esse chamado para pregar, outras pessoas têm um chamado para o ministério de música, outros têm um chamado. Então, as artes, Deus usa como um pretexto para levar a palavra de Deus, porque no final é tornar o nome dele conhecido. Entendeu? É só uma. Nós utilizamos as ferramentas, Sim. que são os dons, né, os carismas, para o objetivo final, que é levar as pessoas a uma experiência e uma intimidade com Deus. E hoje tem muitas pessoas na comunidade, lá reunida na paróquia onde vocês são fixos? Tem muita gente assim ou tem uma média? Então, nós temos hoje em Brasília uns 50 vocacionados. E são pessoas de Recanto das Emas, tem pessoal de Sobradinho, tem pessoal de Taguatinga, pessoal de Ceilândia. Então, são pessoas que gostaram do carisma. Sim, e continuam. e se reúne lá. Então, são pessoas de vários lugares. Mas as atividades que nós fazemos lá não são só para a gente. Sim. São atividades que também são para o próximo, entendeu? Esse ano já abriu o processo? Abriu ano passado, final do ano passado. Abriu o processo vocacional. Já é válido para esse ano, né? Isso, aí estão Está sendo vivendo acompanhado nesse ano. todo esse ano. E no final do ano que vem vai abrir um novo processo vocacional e os interessados se inscrevem até para estar perto. Não quer dizer que quando a pessoa entra no processo vocacional, que aquilo será para a vida inteira. Não, talvez é para um discernimento, para a pessoa entender o papel dela no mundo. Né? Não é algo que é para ficar somente, você só colo de Deus. Não, você vai ser o colo de Deus na sua paróquia. Relacionado a isso. Pensei que a pessoa ficava o ano inteiro e depois se tornava realmente que só ia trabalhar na comunidade por causa desse acompanhamento. Mas não é assim, né? Não é assim. Você você tem sua paróquia, você tem suas atividades. Então, sim, tem pessoas lá que são vicentinas, mas que vivem o carisma, vivem esse aprofundamento espiritual. Talvez que em alguns lugares, algumas paróquias não proporcionam para eles. Eles vivem dentro da comunidade e eles retornam para a paróquia retribuindo todo aquele conhecimento, tudo aquilo que ele cresceu junto à comunidade. Entendeu? Vocês têm um foco específico de idade, por exemplo, jovem, uma pessoa mais adulta ou qualquer pessoa? Para entrar no processo, eu não sei especificamente a idade, mas eu acho que para entrar, eu acho que a partir de 16 ou 17, eu não sei se tem uma autorização, mas não tem limite. Certo. E não tem restrição nenhuma para ou entrar nesse processo, entendeu? É porque eu estou no grupo lá do WhatsApp que vocês têm, né? O Guilherme me colocou. E tem muito jovem, né? Inclusive eles mandam um vídeo todas as vezes falando um pouco sobre o evangelho do dia. Eu acho muito legal. Então é basicamente isso, a missão de vocês, né? Que você falou sobre a questão do virtual, né? De vocês fazerem esse trabalho de divulgação através das redes sociais e vocês usam o WhatsApp para fazer esses vídeos. E são vídeos que, eles mandam um vídeo, aí faz a leitura e faz uma reflexão, né? Entendeu? Sobre a leitura. Inclusive a gente trouxe o pessoal lá da Colo de Deus para jogar um torneio nosso aqui, aí veio um rapaz chamado Gustavo. Gustavo, sim. E aí ele que comandou o time, ele foi o capitão do time, e aí também através dele eu conheci um pouco mais, e aí eles me passaram o teu contato, né, pra gente trazer. Que massa. Mas e em relação a divisões, você falou das lideranças, mas existe presidência, diretoria? Tem. Tem? Então, a sede da comunidade hoje está em Jandaia do Sul, que é a cidade do Paraná, sul do Paraná. Então, Jandaia, lá onde que fica o núcleo da comunidade, né? O Guilherme hoje é o presidente da comunidade, então ele que toma as decisões junto com o corpo da igreja, que a comunidade ela caminha junto com a igreja. O bispo de diocese, né? O bispo de Maringá, que nos acompanha, está até nesse processo de aprovação do estatuto da comunidade. Tal. Então, assim, tem 2 padres que acompanham a comunidade e tem um bispo também que acompanha. Então, todas as decisões da comunidade são tomadas tanto pelo Guilherme, que é o presidente, junto com os padres, e tem o núcleo também da comunidade, que é formado por vários membros que tomam algumas decisões, na parte financeira, na parte informativa, porque nós estamos dentro desse processo, nós também temos a parte formativa. Então, nós temos, por exemplo, temos a regra de vida. Né? O que você falou aí do vídeo, sim. Existe dentro da igreja a Lexio Divina, que é a leitura e a meditação da palavra todos os dias do Evangelho. Então, isso está dentro da nossa regra de vida.
que é fazer a Lexio Divina, ler o Evangelho e a partir daí fazer anotações e apontamentos para começar bem o dia, para você se refletir, sabe, sobre a palavra. Dentro da regra de vida você tem um terço mariano, você tem um terço da misericórdia. Então, nós temos algumas regras que nós, como os membros, temos que cumprir. Mas para que essas regras? São leis? Não. São... porque, assim, quando a gente fala do mundo espiritual, muita coisa fica muito abstrato, correto? E o ser humano, ele precisa de algumas rotinas para tornar aquilo que é abstrato em algo concreto. Então, dentro do mundo da questão da religião, você tem o terço, por exemplo. É uma meditação que você faz em que aquilo que é abstrato se torna concreto, porque você tem que parar, você tem que meditar, você tem que rezar. Então, são algumas práticas que traz o quê? Traz unidade. Porque quando eu faço, quando você faz, nós três entramos em unidade porque nós estamos fazendo a mesma coisa. Então, a comunidade tem uma regra, tem um nome de regra, mas não é regra. Porque você precisa fazer para você estar em comunhão, né, com o corpo. Né, que a comunidade, querendo ou não, são pessoas que estão espalhadas no Brasil inteiro. Nós temos cerca de 1.000 membros no Brasil inteiro. Então, como é que a gente vai ter a mesma unidade com esse tanto de gente espalhada no Brasil inteiro? Em oração. Então, são algumas atividades que nós fazemos diária que nós precisamos de rotina. Né? O ser humano também ele precisa de rotina espiritual. Por isso, essas ações concretas, né? Que é rezar no terço, fazer a leitura do Evangelho, fazer a Lexio Divina. Você falou aí do tanto de pessoas que vocês têm fora, né, Brasil afora. A gente tem um encontro anual, que é a Romaria Vicentina, onde todos se encontram lá na... São Paulo. Isso, em Aparecida. E eu queria saber se vocês têm também um encontro assim, onde reúne toda a comunidade do Brasil inteiro, onde você foca, pelo menos não reúne todo mundo, mas tenta reunir a maioria. Tem um encontro específico? Temos sim. O nome do encontro é o Geração Atômica. Eu não sei se vocês conhecem. Não. No YouTube, o nome é forte. O nome é forte. E no YouTube tem muitos vídeos das últimas edições do Geração Atômica. É um evento grande que nós reunimos não só membros da comunidade. E é evidente, os membros da comunidade eles são obrigados a ir no Geração Atômica, que é um retiro, né, entre aspas, 2 dias. O ano passado foi na Canção Nova, então nós fizemos esse retiro na Canção Nova e reuniu, nem sei quantas pessoas foram lá, assim, sei lá, 3.000, né, 4.000 pessoas, que lotou e que ali são mensagens que vai nortear o nosso próximo ano, entendeu? Então é um momento que nós unimos em oração, nós escutamos o núcleo da comunidade, nós escutamos o presidente, nós temos pregações. Então é um momento também é um momento que muitas pessoas passam a conhecer a comunidade a partir do Geração Atômica. Sim. Porque o jovem sai, sei lá, do Nordeste, chama um amigo, meu amigo nem conhece, quando chega lá, você participa daquele momento, um momento realmente muito, muito forte para quem não vivencia essa realidade carismática. Porque você imagina a potência que é você reunir pessoas do Brasil inteiro que tenham a mesma vontade, o mesmo interesse, tem a mesma direção. Então, essas pessoas estão no mesmo local, rezando com a mesma intensidade. Então, realmente é uma explosão. Por isso que a gente chama de geração atômica. Porque todo mundo, quando sai de lá, sai impactado. Vocês trabalham durante o ano, você escolhe algum tema para vocês trabalhar? Ou algo do tipo? Sim, no Geração Atômica tem um tema que norteia a gente o ano inteiro. Esse ano nós estamos trabalhando a resiliência. Então, a palavra da comunidade esse ano é resiliência. Cara, te arrepia ainda, te dá aquele frio na barriga de vocês chegarem no encontro e ver aquele tanto de pessoas, vocês têm noção da dimensão do quanto de pessoas que gostam
principalmente das músicas, né? Mas eu acho que a música também é um trabalho de evangelização. Então, eu acho que através da música vocês atraem muitas pessoas que têm interesse de conhecer como é que funciona, e quando vê que a comunidade não é só voltada à música, e sim a esse trabalho que você está nos explicando, te dá aquele arrepio de ver aquele tanto de jovem, aquele tanto de pessoa adorando ao mesmo Deus, no mesmo local, no mesmo momento. Cara, é porque assim, a gente não pensa na quantidade, né? Sim, Porque assim, é engraçado, porque quando a gente está lá, a gente só pensa em adorar. Entendeu? O foco de vocês mais é rezar. No próprio Deus que está lá. Então, assim, independente se é no Geração Atômica, se é no Encontro Aqui, ou se é... O nosso coração está voltado para aquilo que importa, entendeu? sim. É evidente que quanto mais pessoas, maior a intensidade, isso... Né, Mas isso... é porque eu falo assim, porque eu acredito que nesses encontros vocês devem mudar a vida de muitas pessoas, né? Não vocês, porque vocês arrastam a pessoa para lá para dentro, mas porque através das orações de vocês, do convite, deles verem esse trabalho de evangelização e eles terem o interesse de fazer esse processo vocacional, acredito que é uma mudança de vida para muita gente, independente de idade. Então é relacionado a isso que eu te pergunto, entendeu? De você chegar ali e ver Mudança na questão espiritual? Isso, entendeu? Tipo, ver aquele tanto de... Não a quantidade, mas aquele tanto de pessoas adorando, e aí você imaginar, caramba, o tanto de pessoas que tá aqui, que poderia estar fazendo uma coisa diferente, mas está aqui fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo. Rezando, adorando, entendeu? Basicamente isso. É porque eu acredito que isso é a prova de que estamos no caminho certo, entendeu? Sim. Porque no final é gerar uma conversão. O final é você levar a palavra de Deus e a pessoa ser tocada e ela mudar de vida. Não que ela depois entre no processo vocacional. Eu acho que a gente nem pensa assim, entendeu? Nas pessoas que vão entrar e tal. Mas sim nas pessoas que foram tocadas verdadeiramente no coração dela, que ela vai mudar de vida. Entendi. Ainda mais hoje em dia que a juventude, o mundo, ela tá tão desvirtuado, as coisas, né? Que a verdade está sendo distorcida. Até na quinta-feira passada, a gente estava na adoração lá e eu falei para os meninos o seguinte, que eu vi no Instagram, tem um pastor evangélico, ele é muito bom, um cara de Deus e tal, mas ele estava falando com um cantor sertanejo, que ele falou assim, toda vez que... O cantor sertanejo estava falando sobre o cara. Toda vez que eu me sinto mal, eu coloco lá o cara para falar, o vídeo da pessoa, e eu me sinto bem, tal, com as palavras, eu me sinto confortado, tal. Aí eu falei para os meninos daqui, assim, eu falei, cara, não é esse tipo de evangelho que a gente acredita que a gente tem que lutar. Porque não é para o cara sentir bem, cara, é para gerar transformação. Porque o sentir bem, hoje você está bem, amanhã você está mal, depois você está bem, depois você está mal, entende? Então, Deus não é um coach para fazer as pessoas se sentirem bem. É para transformar a mudança de rota, cara. A conversão você está indo numa direção errada e você vai pegar a conversão. Você vai sair daquela pista para uma pista que é uma pista que vai te fazer sentido a sua vida. Eu acredito que muitas pessoas hoje, elas têm uma vida que não faz sentido para ela. Então, por isso que ela tenta saciar aquele vazio que ela tem, cara, na promiscuidade, na droga, na bebida, sabe? Nos relacionamentos abusivos, e na comida, no excesso de comida que come. Então, assim, porque o pecado ele é o excesso, né? O que traz morte, é tudo aquilo que é desregrado, tudo aquilo que é irracional. Então, eu acredito muito que a conversão verdadeira é aquela que tira você daquela rota que estava te matando, que você não tinha uma vida com sentido, e você passa a entender o seu papel dentro do planeta, entendeu? Dentro do mundo. Cara, porque eu acredito que cada um, você veio para o mundo porque você tinha uma missão a ser cumprida, né? Então, a gente precisa despertar nas pessoas esse propósito de vida, esse desejo, porque muitas pessoas eles não vivem, né? Eles sobrevivem. Sim. Então, e quando você apresenta o verdadeiro Jesus,
ele traz essa vida, porque você sai dessa vida anestesiada. O que a droga faz? Ela te anestesia do que é a realidade. Então, muitas pessoas, elas vivem nesse mundo, não só no mundo da droga, mas no mundo sem pensar, de ter uma vida de ir para o trabalho, voltar para casa, beber cerveja no domingo, ver futebol, ir para o trabalho e tal. Uma vida totalmente sem propósito nenhum. Chega um momento, você vai ter depressão, você vai ter ansiedade, você vai... E Jesus, quando ele vem, ele muda tudo isso. Ele te dá um sentido e abre os seus olhos de que, cara, a vida ela é muito mais. O trabalho que vocês fazem de visitar uma família, de levar um alimento, de não levar não só isso, mas levar uma esperança, uma conversa, eu tenho certeza que isso faz sentido para vocês. E faz com que a cada visita, mesmo que quando você está cansado, mesmo quando você está desanimado, querendo desistir, quando você vai e vê a transformação na vida de alguém, você fala, cara, isso aqui é o meu conforto, né? Porque a palavra diz que o missionário ele descansa na missão, né? Porque é aquilo que é o propósito de vida dele. Então, quando você está fazendo o seu propósito de vida, você não está cansado. Então, quando você ajuda o próximo, Deus fala que é o maior que serve, né? Quando você serve o próximo, o seu ato de servir, ele que te alimenta, te dá energia para você fazer mais, fazer de novo e fazer todos os dias. Como que vocês fazem para se fortalecer espiritualmente? Eu sei que vocês rezam muito, fazem adoração, mas como que eu vejo que vocês... Individualmente falando. Pelo que você fala, vocês têm uma fé enorme, vocês são muito ligados com essa questão da religiosidade, sempre de estar orando. Então, evidente que existe formações, tem essas regras de vida, que isso é como se fosse academia. Sim. Né? Cara, quando você entra na academia, vocês já fizeram academia? Eu já, mais 3 meses só. Você nunca foi para academia. Então, 3 meses. 3 meses de academia não faz efeito nenhum. Não. Né? Você pode ir todo dia, você vai lá e tal, e você não sente que aquilo está mudando dentro de você, mas está mudando. Porque o resultado das pequenas coisas diárias que você faz, ele vai empilhando pressão, e que daqui a 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, o teu corpo muda. Mas mudou porque você malhou naquela semana? Não, você malhou porque você malhou 1 ano atrás, lá atrás, aquele pouquinho que você vai fazendo. E na vida espiritual é a mesma coisa. Então, o terço que você reza hoje não pode surtir efeito para você estar achando. Mas você reza hoje, você reza amanhã, e você não desiste, você vai rezando, você vai empilhando pressão que você vai, a partir daí, tendo sensibilidade para o mundo espiritual tão grande que a sua vida é diferente. O seu olhar sobre as coisas é diferente. Mas é porque você está tendo uma prática espiritual, um exercício espiritual. Por isso que adoração é importante, você está sempre fazendo adoração, você sempre está indo para a missa, porque isso vai te fortalecendo espiritual, entendeu? Porque não é uma unção sobrenatural que vem, que Deus elegeu você. Eu não acredito nessas místicas assim. Eu acredito quando você está imerso mesmo. Isso depende de você. Por mais que estamos em comunidade, tem várias pessoas diferentes, mas vamos lembrar que a salvação ela é individual, né? O processo é individual, assim. Então, e até a vida espiritual ela é individual. Então, mas quando você faz pequenas ações, mas elas são diárias, com o tempo você vai empilhando pressão tão grande que aquilo você faz com que você tenha mais fé, que você acredite, que você tenha mais sede. Porque quando mais você estuda, mais você quer se aprofundar naquele assunto, né? Mais você quer rezar. Porque existe um grande problema, isso é normal, da juventude. Porque ela é muito empolgada, mas porque é empolgada pela paixão. Então ela tem intensidade, né? Intensidade de fazer e tal, não sei o quê. Com certeza. Mas a paixão, ela chega um tempo, ela acaba. Aí quando ela acaba, a pessoa desanima. E ela acaba largando aquilo ali. Mas
quando a gente está fazendo a prática diária, porque assim, a conversão ela é diária, até a gente morrer. Não existe essa, eu me converti e agora estou de boa. Não, cara. Cada manhã que você acorda, é a oportunidade que Deus te deu para viver um novo dia. Então, você precisa, quando você acordar, você precisa resetar novamente tudo aquilo que você deseja viver. Então, você precisa renovar a sua fé todo dia. Então, a conversão realmente ela é diária. Porque toda vez quando você acorda, você tem que lembrar daquilo que é essencial para você. Uma dica que eu dou que é muito boa, assim, e eu faço, e para a gente não perder o nosso horizonte, né? Porque é muito fácil para a gente se perder, né? Se quando você acorda, claro, o melhor momento para você ter intimidade com Deus é quando você acorda, porque é o seu dízimo, né? Sua premissa, né? Aquilo que é o primeiro. Você, em vez de você acordar, abrir o celular, ver o WhatsApp, ou então ver a notificação do Instagram, é melhor você acordar e se conectar com Deus. Reza a oração do credo. Porque quando você reza, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, você está proclamando aquilo que você acredita. Então, cara, se você faz isso todo dia, você nunca vai esquecer daquilo que é essencial. Entendeu? Porque, que nem eu te falei, na academia, a vida espiritual ela é igualzinho à academia, cara. Cara, você pode ser o marombado que malhou 15 anos. Passa 2 meses sem malhar, sem ir na academia, você vira um sedentário e o teu corpo vai ficar flácido, você vai perder aqueles músculos, porque é algo que precisa ser fortalecido diariamente. E a vida espiritual do mesmo jeito. Mas qual a melhor forma de você fortalecer a sua fé? Cara, todo dia quando você acordar, que tem que ser de manhã, porque assim, a cabeça está limpa, né? Você não tem problema lá da faculdade, do trabalho, nem nada. Então, você acordar bem, você rezar o credo e fazer suas orações para você lembrar daquilo que você acredita. Porque se você não fizer isso constantemente, diariamente, vai chegar um momento que você vai esquecer. Porque existem muitas coisas no mundo que, cara, que são muito mais tentadoras, entendeu? Porque é muito bom você ter uma fé e tal, não sei o quê. Mas se você não alimentar ela, não fortalecer ela, você vai acabar esquecendo pela correria do dia a dia. Então, isso é para a vida, assim. Se a gente quer ter uma vida espiritual constante, a gente precisa se alimentar constantemente. É que nem a fome, cara. Vocês trabalham com ação social. Vocês devem saber mais do que eu. Falaram agora, tá vendo o Twitter, né? As pessoas falando, mas o cara comprou o Twitter por 44 bilhões de dólares, poderia acabar com a fome no mundo. Eu vi esse post aí. A fome não acaba, cara. Você pode matar por um momento. Mas imagina, se tivesse uma forma de acabar com a fome. Você come hoje, mas amanhã você vai ter fome de novo, e depois você vai ter fome de novo, depois você vai ter fome de novo, depois. Então, assim, vida espiritual é do mesmo jeito. Você precisa alimentar ela todos os dias com pequenas doses, com pequenas práticas. E também, não é nada dessas místicas aí que as pessoas falam que, porque... Não, cara, são pequenas coisas, assim, que é confissão, missa, um passo de terço. cada vez, né? Isso que vai ser a base e a raiz para a sua fé católica ser firme, entendeu? Como rocha. Porque se o cara não tiver, velho, na confissão, na missa, no terço, sabe? Leitura da Bíblia. Sim. E também individualmente, eu queria te fazer outra pergunta também individualmente falando. Eu percebo que você é um cara muito bom com as palavras, mas eu também sei que vocês fazem esse trabalho de adoração, né? Toda quinta-feira que você falou. E como você se prepara para esses momentos de adoração? Você tem um estudo bíblico? Como é que funciona? Porque assim, o meu irmão ele faz parte da RCC. E ele... É uma coisa que eu sinto falta, não sei se você sente mas em mim, a gente trabalha também com essa parte espiritual, lógico. A gente leva não só o alimento, a gente também leva sempre uma passagem, a gente sempre também prega um pouco do evangelho.
Mas às vezes a gente acaba deixando isso um pouco de lado, né? Pelo menos eu dizendo por mim mesmo. E é uma coisa que eu venho tentando melhorar, né? Fazer um estudo, conhecer um pouco mais, me aprofundar um pouco mais, para saber aquilo que eu estou falando, não chegar lá e falar qualquer coisa. E como é que funciona esse individualmente falando, né? Para você, quando você chega no momento que você vai ser a pessoa que vai pregar, né? Que vai levar ali uma passagem, não necessariamente para muita gente, pode ser para poucas pessoas, mas como é que funciona? Você estuda por um certo tempo, você precisa do tema com antecedência, como é que é o processo? Se for algo dentro da própria comunidade, né, a gente vai ter o nosso grupo de oração, aí vai ter a pregação lá. Nós temos a intercessão. Então, um grupo de intercessão, as pessoas que rezam para escutar o que Deus está falando. Então, a intercessão, sei lá, vai ter um grupo de oração daqui a tal dia. Eles vão rezar. Eles vão escutar o que Deus vai falar para eles e a partir daí, Deus quer que fale tal coisa. Aí você pega a passagem. Então, que nem eu falei, do empilhar, né? De você fazer poucas coisas todos os dias. Então, quando você está lendo, quando você está estudando, esse pouquinho que você faz da Lexio Divina, ler o Evangelho, estudar, isso vai te trazer uma bagagem. Tudo é uma bagagem. Então, não é do dia para a noite. Então, quanto mais você vai lendo, quanto mais você vai vendo outras pessoas pregarem, quanto mais você escuta o padre falar, você vai absorvendo tudo aquilo e aquilo vai sendo como uma bagagem para você. Então, quando você recebe um tema para você falar, você já sabe mais ou menos o que a igreja diz e o que o teu coração quer, entendeu? Porque existem mensagens que não é a mesma mensagem para todo mundo, né? Se eu for falar com a juventude vicentina, vai ser diferente de falar para um grupo jovem de uma pastoral, sei lá, de um movimento como EJC, SEGME, outra coisa. Porque as necessidades são outras, entende? Porque a realidade de vocês é outra realidade. Então precisa ter um pouco de sensibilidade para levar, evidente, a palavra de Deus, mas de uma forma que possa tocar o coração da pessoa. Então, para isso, você precisa entender para que público você está falando, né? Não uma mensagem padrão que vai servir para todo mundo. Não, cara, que cada um tem a sua necessidade, né? E uma pergunta individual também, como que você ingressou assim, em grupos católicos? E qual foi assim, a idade que você deu início? Tá. O meu testemunho de vida. Eu comecei, na verdade, na minha paróquia, na São José Esposo de Maria, em Sobradinho. Eu tinha lá meus 15 anos, eu fiz um encontro de jovens nas escolas, que era um domingo, que é um encontro que eles... É da paróquia, mas eles passam nas escolas da cidade, abrindo ficha, vai ter um encontro da igreja, que é encontro de jovens nas escolas, e você preenche a ficha e tal. Na época foi até minha mãe que preencheu, nem foi eu. Falou, vai ter um negócio lá da igreja, vai lá e tal. Aí ela preencheu a ficha e é um domingo. Começa de manhã, 8 horas da manhã, e vai até umas 8, 9 horas. Então é um encontro como... Vocês já fizeram algum desse tipo de encontro? Tipo SEGME, JC? Não, eu nunca fiz não. Tá, então eu não posso contar, que é segredo. Que é um encontro em que tem pregação, tem música, tem teatro, tem uns temas específicos que eles trabalham e que o jovem, e realmente é isso, um jovem de 15 anos a 18, da mesma idade. E eu fiz esse encontro. E foi, cara, depois desse encontro, nunca mais abandonei assim, as coisas da igreja. Eu me envolvi com as coisas desse encontro, que é chamado EJ, depois eu fui para o SEGME, e depois eu continuei dentro da minha paróquia, entendeu? E tem assim, acredito que tenha muitas, mas tem uma assim que você gosta de ressaltar, uma experiência marcante com Deus, que você já passou individualmente ou com outra pessoa, algo que você gosta de contar para as pessoas que foi algo que te marcou? Cara, eu já vivi muitas experiências fortes, assim. Mas... Tem alguma que você queira contar?
Você possa contar? Então, porque tem isso também, né? Que nem eu falei, a igreja ela é muito diversificada, né? Sim. Então, tem certas coisas se você pode falar quando você está junto com o pessoal da carismática, que entende aquilo que você está falando, que é o mesmo público que você. E aí tem outros grupos, talvez, que não vão conseguir entender aquilo que você está, porque não vivenciou, né? Simplesmente porque não tem empatia, porque não consegue vivenciar. Então, existe muitas denominações, e eu acho isso maravilhoso, assim, porque tem espaço para todo mundo dentro da igreja. Então, a pessoa quer ser tradicional, cara, tem espaço para você, né? Eu gosto de contemplação, ficar em silêncio, adorando em silêncio. Vai ter espaço para você e vai ser lindo, né? Deus vai falar, né? Quem já viu a comunidade Colo de Deus rezando é muito barulhenta. Então, a gente é muito barulhento, a gente fala, a gente reza, a gente pula, a gente dança. Então, é uma característica nossa. Então, eu acho que a experiência mais forte que eu já tive é não ter desistido nesse caminho todo. Porque é muito fácil quando você entra, que nem eu falei, quando você está apaixonado. Difícil é você permanecer. Sim. Porque desde quando eu tenho 35 anos, desde quando eu entrei com meus 15, já vi muita gente muito espiritualizada, muito boa, que hoje não está dentro da igreja. Entendeu? Que decidiu, para um momento ou outro de vida, seguir um outro caminho. Então, eu acho que, para mim, acho que o mais forte é o permanecer. É que a palavra diz que o fim é melhor do que o começo. Então, eu quero chegar até o fim. Não vai ser fácil, porque não é fácil, cara. E uma das coisas que a comunidade acredita é que o nosso trabalho é preparar uma geração que vai ver a segunda volta de Cristo. Então, preparar uma geração pentecostal, mariana, que vai ver a segunda volta de Cristo. Então, eu quero cumprir aquilo que eu fui chamado. Então, o fato de não desistir, para mim, já é uma vitória. Porque a vida espiritual, ela não é fácil e não é linear. Né? Você não vai crescendo assim. É altos e baixos. Uma das maiores lições que eu aprendi é que a vida é uma roda gigante. Às vezes você está lá em cima, muito bem, maravilhoso, feliz. Depois você está lá embaixo, na bad, querendo largar tudo, chutar o mar, desanimado. E depois você vai estar lá em cima de novo. E, cara, o importante é você não parar quando você está desanimado. Quando você está em movimento. E eu acho que essa também é uma das maiores provações de amor que você tem, né? Você não parar quando você está desanimado. Né? Quando você está triste, quando não está naquele momento bom dentro do seu grupo, do seu movimento. Porque nem sempre vai ser maravilhoso, cara. Nem sempre vai ser maravilhoso. Nem sempre vai ser do jeito que você quer também. Então a gente tem que entender esse lado também. Porque o querer não é o meu querer, né? É o que Deus deseja. Eu falo sempre para os meninos, cara, a melhor coisa não é fazer algo para Deus. É fazer o que Deus deseja, porque não vai ter esforço. Porque o que é de Deus, ele vai prosperar, ele vai crescer, ele vai andar de uma forma tão natural, sem esforço, porque é o que ele quer. Agora, quando eu faço o que eu quero, eu vou colocar muito esforço, muita dedicação, vou ficar cansado e não vai crescer. Vai ser só um esforço. Você falou do amor. É interessante porque o amor, ele foi desvirtuado. As pessoas, elas perderam a noção do que é o amor. Né? Deus fala, o que é o amor? Deus é amor. Então, mas o que é Deus? Amor. Né? Mas o que é amor? É Deus. Fica nesse joguinho, né? Mas o que é esse amor? As pessoas, elas confundem. Nós estamos no mundo. E isso é de propósito. Isso não é algo... Isso é intencional, né? O inimigo, ele não pode combater e vencer a Cristo. Não pode. Mas o que ele pode? Entregar a meia-verdade. Porque a meia-verdade, ela é uma mentira, certo? Então, se eu entrego a meia-verdade para você,
você vai viver numa mentira. Então, para ele, já venceu o jogo. Ele não pode vencer a Cristo, mas ele vai tentar sempre mentir e entregar minhas verdades. O amor está sofrendo isso na nossa geração. As pessoas confundem a paixão, que é o desejo, que é a satisfação, com o amor. Porque assim, quando você está apaixonado por uma coisa, você sente prazer em estar ali, não é? Você sente prazer em... é maravilhoso quando você está apaixonado por sua namorada, você vai para o cinema, você quer ver toda hora. É uma satisfação estar naquela envolvido. O amor é diferente. O amor, ele é um sacrifício. Jesus amou tanto o mundo que entregou o seu filho na cruz. Então teve um sacrifício por conta do amor. Uma mãe, quando ela vai dar à luz a uma criança, ela tem aquela ruptura que é o parto. O parto, ele é um sacrifício da mãe. Dizem que não existe uma dor maior do que uma dor do parto. Então ali é um sacrifício que está acontecendo. De amor para a criança, para ela nascer. Eu tenho 2 filhos. Os meus filhos, quando nasceram, eu vou ser sincero, eu não senti amor com eles quando nasceram. Era um bebê, era uma criatura que nasceu. Mas eu passei a ter amor por eles no sacrifício, nas noites em claro, sem dormir, no choro, no trocar fralda, quando eles deixam um saco para brincar. Então, quando eu me sacrifico, eu passo a amar, entendeu? O amor está muito mais ligado ao seu sacrifício do que ao seu prazer. Então, quando a gente está no prazer, é muito fácil. Mas quando você ama de verdade algo, né, quando você ama Jesus, você precisa sacrificar. O que vocês estão fazendo aqui hoje é uma prova de amor. Eu ia falar isso agora. Porque vocês estão sacrificando um sábado de tarde que você poderia estar jogando videogame, jogando no bola, no cinema, vendo Netflix. Você está sacrificando a sua vida. Quando Deus fala assim, que você precisa, né, você morrer, né, pelo outro, morrer, é isso. Você está... Porque o seu corpo, a sua vontade, era estar sentindo prazer agora, comendo a pipoca, tomando açaí, né, jogando a bola com os amigos. Tudo isso é prazeroso. É legítimo, cara, e é bom. Mas quando você sacrifica isso que é legítimo, porque o melhor sacrifício não é aquilo que é ilegítimo. Eu me sacrifiquei, eu não estou usando droga, eu não estou bebendo, Cara, você está sacrificando algo que é ilegal e tal, que vai fazer mal para você. Mas quando você sacrifica aquilo que é legítimo, quer sair com um amigo, quer tomar um açaí, quer estar em prol... com a família. Ficar com a família. Mas em prol de um bem maior, né, que é para levar a palavra, que é edificar as pessoas e tal. Esse sacrifício é um sacrifício de adoração, entendeu? Isso é uma prova de amor para com Deus. Eu acho que é por isso que a gente tem tanto amor por esse grupo, né? Por esse movimento. Porque, cara, o que a gente se sacrifica aqui para poder atender o próximo, né? Que essa, eu acho que é a nossa maior missão. É igual aquela frase que tu postou. O ruim de ser pau pra toda obra é que tem obra toda hora, né? Então, eu acho que por isso que a gente tá até hoje nessa caminhada, mesmo com tanto desânimo que aparece, às vezes, igual a gente estava comentando aqui. Frustrações, né? Isso, a gente se reanima através do próximo, né? Através desse trabalho que a gente tem. Tem algum evangelho, um versículo específico que te inspira, que te marca, que você gosta de levar para sua vida rotineira? Gênesis 1:26, né? Que a gente é a imagem e semelhança de Deus. Que a gente carrega o próprio Deus dentro da gente, né? Então, as pessoas, elas só vão conhecer a Deus quando você despertar para isso. Entende? Que nem eu falei lá no início. Deus se fez precisar de você com uma desculpa
para que você possa se doar para o próximo. Então, quando você tem a certeza de que você é filho, que você é imagem e semelhança dele, você sabe do seu propósito de vida. Então, eu acredito muito nisso. De que, cara, se eu sou imagem e semelhança, as pessoas precisam olhar para mim e ver esse Deus. Como? Por meio das atitudes, sabe? Por meio de uma palavra de incentivo, por meio de... Então, eu acredito muito que o Evangelho, o próprio Jesus, ele vai se espalhar no mundo de forma genuína quando os próprios filhos se despertarem do potencial que eles têm. Né? Porque muitas pessoas elas perdem muito tempo com aquilo que não é necessário. E aquilo que é essencial elas esquecem. Sim. Quer se reconhecer como filho de Deus. Você acha que você foi escolhido para fazer parte da comunidade? Escolhido na questão que eu falo de você ter encontrado assim, ter se encontrado nesse grupo, na comunidade. Você acha que foi um chamado, no caso? Eu acredito que foi um chamado que foi de Deus, mas foi uma decisão minha. Entende? Uhum. Que se alguém chama, alguém tem que responder. E Deus é um Deus do livre-arbítrio. Você tem opção de responder o chamado ou não, e seguir sua vida normal. Mas eu me decidi, é uma decisão, que nem um casamento. Como eu vou saber que é o amor da minha vida, fulano de tal? Cara, eu nasci para fulano de tal. Deus não vai falar isso, que fulano de tal, porque certas coisas na vida são decisões. E a decisão ela é intransferível. É você tomar a sua decisão e falar, não, é isso que eu quero, então eu vou para frente. Entendeu? E dentro desse meu chamado, a mesma coisa. Eu poderia ter recusado, mas eu decidi, né, em aceitar. Aí as consequências, porque nem tudo é bom, como a gente falou. Sim. Né? Então, porque a gente não pode também viver numa ilusão de que eu tive o chamado de Deus, mas então Deus vai agir e tudo vai acontecer. Não. Vai acontecer se você se posicionar. Vai acontecer se você assumir as responsabilidades. Vai acontecer se você fizer o que for necessário para que aconteça. Entendeu? Então, às vezes, eu vejo muito esse debate, ainda mais na juventude, tentando transferir a própria responsabilidade para Deus, né? Eu fui chamado, eu tenho uma promessa, e não sei o que lá, mas nunca sai do lugar. Porque ela depende muito mais de você do que daquele que te chamou. Porque assim, Deus me chamou, eu respondi... o convite está feito, agora tá feito. É contigo. Respondi. Se eu recusei, ele vai chamar você. A obra que é de Deus não vai deixar de acontecer porque eu recusei o meu chamado. Seria um egoísmo muito grande meu, entende? De achar que depende de mim. A obra que não é minha, é dele. Então, se eu recusei o chamado de Deus, ele vai te chamar no meu lugar. Se você recusar, ele vai te chamar. E assim as coisas vão acontecer. Entendeu? Mas eu respondi porque eu quero vivenciar isso. Eu quero estar participando. Porque quando eu dou sim, é o sim com bônus e com ônus. Se eu falar não, é o não com bônus e com ônus. Se eu falar não, cara, eu vou ter mais tempo com meus filhos. Eu vou poder jogar bola. Eu vou poder viajar. Eu vou poder... um monte de coisa. Sim. Mas eu vou deixar de viver o evangelho. Eu vou deixar de transformar as pessoas. Eu vou deixar de... Então, assim, tudo na vida tem um bônus e tem um ônus. Vai de você tomar a decisão que é o que você quer viver. Então, quando eu respondi o meu chamado, eu falei sim. Com isso veio as responsabilidades. Veio o ônus e veio o bônus. Então, eu não posso reclamar do ônus, que é perder uma tarde com meus filhos,
ou então fazer outra coisa e tal, porque eu estou envolvido nas coisas da comunidade, então porque eu estou aqui conversando com vocês. Não, isso faz parte daquilo que eu respondi. Faz parte do convite, né? Faz parte do convite. Então isso tem que estar muito claro na nossa mente quando a gente aceita. Isso não só a comunidade, isso em qualquer ação, na ação de vocês, né? Ou do grupo de jovens, de outras pessoas. Saber que, cara, eu tomei a decisão, beleza, eu quero participar. Porque hoje em dia as pessoas só querem um bônus, né, cara? Ninguém quer o ônus. Ninguém quer acordar às 5 horas da manhã para entregar uma cesta básica ou fazer alguma coisa. Você tocou numa questão muito importante, que eu estava até pensando aqui, que é essa questão de você aceitar e saber, né, que vai ter o lado bom e o outro lado. Porque eu vejo que muitas vezes o pessoal aceita o convite, aceita o chamado, e depois fica reclamando. Isso aí que eu não entendo. E eu fico perguntando, por que você aceitou então? Sabe que vai ter seus lados bons e seu lado ruim. Mas parece que só sabe ver o lado ruim, né? Isso aí Às vezes aceita muito pela pressão, né? Por aquele momento ali, não vou aceitar aqui porque vai ser assim para sempre. E é aquilo que a gente está falando, não é assim para sempre, né? Sempre tem algumas mudanças, nada do jeito que você quer, sempre vai ter um momento de queda, um momento de alta. Aí, às vezes a gente não entra preparado para isso, né? Entra achando que vai ser só aquele pico, sempre, nunca vai ter uma queda. Então, cara, basta olhar para Jesus. Jesus, ele não pegou, eu não vi no Evangelho ele pegando a mão de ninguém arrastando para ser seguidor dele. Ele não pegava, não obrigava ninguém a seguir ele. O que ele fazia? Ele fazia o papel dele e as pessoas seguiam. Então, se você faz o seu papel, você ama o que você está fazendo, você faz o seu papel, as pessoas vão identificar, nossa, tem uma coisa diferente ali, também quero participar. Então, ela vai tomar a decisão em querer participar. Mas sabendo que tudo tem um bônus e tem um ônus. Então, também tem isso assim, né, as coisas da igreja, né? As pessoas acham que eu estou me doando a minha vida, quero que você também doe. Não, peraí, essa é a sua vida, a sua escolha. A escolha do outro é outra escolha, né? É um outro chamado. Vocês têm uma vocação social. Eu já não tenho. Minha vocação é espiritual. Eu tenho um outro chamado. Porque imagina, eu tenho um povo que precisa me escutar. Você tem um povo que precisa escutar você. Se eu for chamado pela mesma coisa que você é chamado, alguém vai deixar de ser escutado, de ouvir a palavra de Deus. Então, cada um tem um propósito. Por isso que a gente precisa se posicionar no reino de Deus, sabendo o que a gente quer, né? O que a gente recebeu de chamado. O reino de Deus, assim, é um auditório cheio de cadeiras. Cada cadeira tem um nome. É do Herbert, é a minha, é a sua. Se eu sentar na sua cadeira, a minha cadeira vai ficar vazia. Sim. E algumas pessoas vão deixar de escutar a palavra de Deus porque eu estou me posicionando no lugar errado. Então é importantíssimo a gente se posicionar no lugar certo. Entende? E o que você mais aprendeu quando você entrou para a comunidade? O que você tira de lição? Desde o momento que você entrou até o momento que você está na comunidade. Cara, eu acredito que eu aprendi a olhar para as pessoas com o olhar de Jesus. Porque a comunidade ela é uma comunidade da misericórdia. Não é a comunidade de cagar regra para os outros. Então, o que eu vivo é para mim. Mas eu tenho que ter misericórdia com você. Se eu quero trazer o perdido para dentro da igreja, eu não posso chegar cagando regra na sua vida. Entendeu? Eu tenho que chegar tendo esse olhar como Jesus olha. Jesus ele não olha para você com seus podres, pelo que você faz ou deixa de fazer. Ele sabe o que passa no seu coração, ele sabe o seu potencial. Ele olha para o seu potencial. Por isso que ele tem um olhar muito misericordioso para com nós. Então, eu aprendi a ter um olhar misericordioso com as pessoas. Assim, de saber que nós caímos, que nós levantamos, e que o importante é não desistir. É que cada um tem sua fraqueza, cada um tem... E não olhar para isso, porque isso não é impeditivo de receber um pouco dessa graça e dessa misericórdia. Porque todo mundo
é pecador, que todo mundo vai cair, ou já caiu, entendeu? Ou está caindo, mas que merece receber uma segunda chance, terceira, quarta, quinta, né? Perdoar 7 vezes 7. Então, esse olhar misericordioso com as pessoas eu não tinha antes. Então, isso eu acabei aprendendo dentro da comunidade, que é algo que eu acho que o que Jesus ele faz isso com a gente, né? Então a gente precisa fazer isso com o próximo. Você já teve um momento assim de turbulência, de dificuldade, onde você teve que provar seu amor a Deus? Onde você teve que colocar em prática aquilo que nós sabemos que nós devemos ser? Misericordiosos, amorosos, caritativos? Já. Acho que toda vez que a gente cai, né? Essa eu vou deixar para responder só um sim ou não, porque ela é muito pessoal, né? Não, toda vez quando a gente cai e a gente precisa da misericórdia de Deus, a gente fica mais misericordioso também. Então a gente precisa... É meio polêmico falar isso, mas... não que a gente precisa cair ou precisa pecar. Porque a gente vai acontecer isso. Mas sabendo que isso não nos afasta de Deus. Quer dizer, Deus não vai se afastar da gente se a gente cair. O que acontece? A gente por vergonha, a gente por, sabe, por auto-julgamento, né? Porque a gente não tem piedade com nós mesmos. Então a gente se afasta de Deus, mas Deus não se afasta da gente. Então é preciso viver a misericórdia para dar a misericórdia, né? Sim. A oração do Pai Nosso, ela fala isso, né? Que é uma oração muito completa. Se você vai estudar a oração do Pai Nosso, você fala, todos os princípios da fé cristã estão ali. Então ele fala, perdoai, né? Assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Então, cara, se eu peço perdão para Deus dos meus pecados, eu tenho que perdoar também aquelas pessoas que me machucam, que me, sabe? Sim. Que falam mal de mim, que querem me derrubar e tal. Então a gente ser misericordioso com o próximo, para que Deus também seja misericordioso com a gente. Quer dizer, Ele já é misericordioso. Fala um pouco sobre o trabalho de vocês. Vou falar, mas eu só tenho uma última pergunta que eu tinha pesquisado um pouco sobre a comunidade. Eu queria saber o que são as casas de missões que existem, que eu dei uma lida. Então, casa de missão é mais ou menos... A gente não tem aqui... Nós somos uma missão Brasília, né? Uhum. Então a gente não tem uma casa. Uma casa seria uma casa mesmo, onde que os missionários de vida moram e que fazem a missão acontecer. Aqui em Brasília nós temos uma missão, né, que são os vocacionados, onde se reúne. Então a comunidade tem em Jandaia do Sul, tem em Curitiba, tem em São Paulo, tem no Rio de Janeiro, tem no Nordeste, no Recife. Então são locais onde existe uma atividade da Cola de Deus acontecendo. Ah, perfeito. Entendeu? Vou falar aqui um pouquinho sobre a gente, então. Fala aí com você. Eu já faço parte do grupo, do movimento, vai completar 6 anos agora em julho. E nada mais é do que um movimento que trabalha em prol de mitigar o sofrimento do pobre, né, do próximo. Então a gente tem um trabalho fixo aí aos sábados e domingos pela manhã, onde, na verdade, nunca é pelos sábados e domingos, né, é a semana toda. Quando a hora que chamar, a gente tem que estar predisposto a ir. Mas no normal mesmo é sábado e domingo, onde a gente se encontra aos sábados pela manhã para fazer as nossas visitas, onde nós temos famílias fixas, que são nossos assistidos, socorridos, como a gente denomina. E a gente faz um trabalho espiritual durante esse acompanhamento. Nunca é um acompanhamento... Só material, né? E nunca é muito a longo prazo, né? A gente tenta fazer um trabalho a curto prazo, porque sempre aparecem pessoas precisando de ajuda, né? E às vezes a necessidade de um é maior do que a do outro. Então a gente tenta fazer um trabalho promocional, onde a gente tenta entregar aquilo que a pessoa está precisando, para logo promover e em busca de outras famílias que estejam com a necessidade mesma ou maior, né? Então a gente faz essas visitas aos sábados, a gente é dividido por conferências, tem conferências de jovens, de criança, inclusive as conferências de crianças estão aqui fazendo uma das nossas atividades, que é a limpeza da nossa sala. A gente tem uma sala, né, aqui na pastoral, e tem as conferências de adultos. A gente é vinculado a um conselho particular, que é vinculado a um conselho central, vinculado a um conselho metropolitano.
que é vinculado ao nacional e ao internacional. E aí é toda uma hierarquia, né? Então a gente tem várias atividades, né? O Matheus, faz parte de uma conferência, ele é jovem, mas faz parte de uma conferência de adulto, é presidente de uma conferência de adulto, e eu sou coordenador de jovens, né? Eu coordeno as 3 conferências de jovens que nós temos. E vice-presidente de uma conferência. E vice-presidente de uma conferência também, ou seja, eu tenho 2 cargos. E como coordenador, eu trago atividades, né? Trago ideias para que a gente possa implementar com jovens, que não seja somente essas visitas, para que não fique algo tão padrão, tão repetitivo, né? Porque eu acho que eu, pelo menos, penso individualmente que isso fica chato, se a gente fizer só a mesma coisa. Então a gente tenta fazer vários projetos, várias campanhas, várias ações sociais, tanto dentro do Riacho como fora do Riacho, né? A gente vai para outros locais também, fazer esses trabalhos aí, sociais. Mas a nossa missão maior é aqui dentro do Riacho, né? Onde a gente tem as nossas famílias, que a gente acompanha. Essas famílias passam por uma sindicância, que a gente vai para poder ver se a necessidade que ela passa realmente bate com aquilo que ela viu, que até a igreja nos passar, nos relatar. E se caso realmente for aquilo que ela falou, a gente passa a assistir com esse trabalho a curto prazo, onde a gente tenta achar o problema, né? E ajudar, né? Seja material, seja espiritual. Né? E quem faz a seleção das famílias é a paróquia? Não, eles vêm, deixam o endereço, né? E a gente... Eles quem? As pessoas As que pessoas necessitam. necessitam. Elas mesmas vêm. As próprias pessoas... Só que às Elas vezes procuram a paróquia. Só que não só dessa forma, né? Não é algo padrão. A gente às vezes recebe indicação, às vezes a gente está passando, a pessoa vê a camiseta ou reconhece que a gente faz parte da igreja e pergunta se não tem algum movimento que faça esse trabalho. A gente se apresenta como movimento e pergunta qual que é a necessidade, pega o endereço da pessoa. Se a gente já tiver com muitas famílias, a gente passa para uma outra conferência que tem menos famílias e assim por diante. Então a gente vai fazendo esse trabalho de divisão. Se uma família tem já 8, se uma conferência já tem 8 famílias, a gente tenta passar para uma outra conferência que talvez tenha 5, 4 famílias que ainda dê para encaixar mais uma, entendeu? Lógico que acaba ficando algumas famílias de fora. Então, por isso que a gente tenta fazer esse trabalho a curto prazo, para identificar a situação, ajudar, né? Pegar curto prazo de quanto tempo, mais ou menos? Cara, depende muito da família, né? E depende muito da situação. A gente não pega só a situação onde a pessoa é pobre, né, materialmente. Tem pessoas com depressão que a gente pega e tem que fazer um trabalho para tentar inserir ela na igreja, né, independente da religião dela. Se for uma pessoa evangélica, tenta voltar para a sua igreja. A gente faz esse trabalho com a leitura que a gente leva todo final de semana, todo sábado, a gente faz essa visita na reunião, a reunião acontece domingo. A gente reúne toda a conferência e a gente faz uma reunião onde a gente relata o que cada grupo ouviu da família que foi. A gente atualmente tem 6 famílias, né? 7 agora com a sindicância que foi aprovada. E aí a gente se divide em grupos, né? A conferência se divide aí em grupos de 3 membros, 4 membros e vai até a casa, conversa para saber como é que foi a semana, se está necessitando de alguma coisa, contar as novidades, né? Interagir, né? Escutar o que a pessoa tem a dizer a nós. E no domingo a gente relata isso para toda a conferência, porque toda a conferência não pôde ir em uma só família. A gente tem que fazer essa divisão. E aí a gente vai debatendo, né? E a gente vai tentando encontrar em conjunto qual que é a necessidade da pessoa. Né? Se for uma necessidade material, a gente vai tentando resolver até a pessoa conseguir um emprego. Por exemplo, a gente tenta ser a ponte desse emprego, entregar o currículo para a pessoa. Se souber de alguma vaga, a gente indica, entendeu? E o espiritual é algo que a gente considera um pouquinho mais difícil, que aí sim se torna um trabalho a longo prazo, porque demora um pouquinho para a gente ir conversando, a gente fazendo esse acompanhamento, né, e tentar inserir a pessoa aqui dentro. Muitos deles não têm essa vontade de vir até a igreja, então a gente tem que levar a igreja até eles. Então demora um pouquinho. Sabe que nós temos também, fazemos trabalho aqui em Brasília, que é dos cenáculos. Sim. Os cenáculos funcionam o seguinte, a pessoa fala assim, eu tenho uma família que está precisando de oração, a família está desestruturada, aqui no Riacho Fundo. A gente marca, a gente vai, geralmente poucas pessoas, né? Umas 3, leva um violão e tal. A gente faz o texto da misericórdia, reza o texto da misericórdia, lê o evangelho, partilha e depois faz um momento de oração. Reza pela família. Cara, gera muitas curas. Esse é um dos trabalhos que nós mais fizemos nos últimos anos. De estar nas casas. Assim. É um trabalho silencioso, trabalho que poucas pessoas querem fazer, porque não dá curtida, não dá like, não dá... Né? Porque ninguém está vendo o que você está fazendo.
Exatamente. Mas é algo que a igreja está chegando em locais onde a paróquia, o padre não consegue alcançar. Então esse é o nosso papel, também como igreja, né? De estar atendendo aonde o padre não consegue chegar. Com certeza. Então, a gente tem esse trabalho de cenáculos, de rezar. A gente pode até, para quem está dentro da realidade da igreja, pode ser algo simples. Mas para aquela família que está precisando de um apoio espiritual, às vezes de alguém para olhar no olho, para ela pode ser transformador, cara. Essa visita, esse rezar, esse cuidado é transformador para uma família que está desassistida, está desamparada, está desestruturada, né? Às vezes o marido deixou a mulher e tem filhos na droga. Então quando com enfermidade. Um dos papéis dentro da comunidade também é esse estar nas casas por meio dos cenáculos, que casa mais ou menos o que você disse. E tem uma história judaica que eu gosto muito, que eles falam assim, que se uma pessoa na rua te pedir comida e você não tiver, e você, por boa intenção, fala, não, eu vou rezar por você e tal, não vale, a intenção é boa, mas você não ajudou no que a pessoa precisa. Porque às vezes a pessoa ela precisa realmente de comida, ela está com fome, ela não quer uma oração, né? Ela quer uma comida. Então esse trabalho que vocês fazem, eu acho que de suma importância na nossa sociedade, né? As pessoas não têm noção do quanto a Igreja Católica ela é rica em diversidade de ajudar a sociedade, né? Vocês chegam onde o Estado não chega, né? Onde a sociedade não chega, vocês estão lá levando alimento, levando esperança, né? Levando atenção. Às vezes a pessoa não tem nem atenção dos outros, vocês estão dando atenção para as pessoas. A gente usa isso como um dos nossos principais objetivos. Primeiro, quando a gente chega a primeira vez numa família, é escutar. A gente não vai chegar falando o que a gente é, não vai chegar, a gente se apresenta, logicamente, fala quem nós somos, apresenta os membros, mas a gente quer escutar da pessoa, porque muitas vezes a dificuldade dela é essa, ela não ser observada, ela não ser vista, entendeu? Ela ser tratada como ninguém no meio da sociedade, que é uma sociedade tão grande, com tantas oportunidades, mas que ela não é vista porque ela não tem uma condição igual a de muitas pessoas, entendeu? Então, a gente primeiro escuta e é nesses momentos que a gente encontra qual que é a dificuldade da pessoa, entendeu? O que ela está precisando. Trabalhar. Isso, onde a gente pode trabalhar, qual é a maior dificuldade que vocês já enfrentaram, assim? A mais corriqueira, assim, que mais acontece das famílias? É a falta de emprego, né? Eu acho que esse daí é o que mais pega a gente, porque a gente também tem uma certa dificuldade em inserir. Porque se a pessoa... Não é só a falta de emprego, mas como a falta de escolaridade. Porque, por exemplo, tem uma quadra específica aqui do falta Riacho... de ânimo também. Isso. Uma quadra específica aqui do Riacho que é um ciclo vicioso. Onde a criança cresce vendo o estado da mãe e do pai que passa por tal necessidade, não tem uma escolaridade, não tem um emprego, não tem um currículo, e cresce da mesma forma. Então, a gente até tenta abordar mais com as crianças, já tratando ali da raiz, entendeu? Quando a gente chega numa família que tem criança, a gente tenta fazer esse trabalho com a criança também. Se for uma família católica, a gente já traz logo para a catequese, já escreve para poder dar um ânimo, né, um incentivo. Então, assim, mas a maior dificuldade que a gente sempre chega nas famílias e escuta essa: eu não tenho emprego. A partir da falta de emprego vem a fome, aí vem o desânimo, vem a depressão, vem a ansiedade, e aí vem a falta de espiritualidade porque ela não tem mais fé, não tem mais esperança que as coisas vão dar certo. E acaba que eles até se acomodam na própria situação e não tem vontade. Não consegue sair dali, né? Isso. E aí, vocês levam também conhecimento, assim? Sim, e aqui a paróquia... existe o CRAS do governo, vai lá... O nosso presidente do Conselho Central, ele é conselheiro tutelar aqui do Riacho. Então, assim, a gente também tem a creche. Isso, a gente tem a gente tem várias obras, né, que a gente chama de Obras Unidas. A gente tem o Instituto Federico Ozanam na Ceilândia, que é um instituto que acolhe crianças com essa certa necessidade, né, financeira. Tem curso profissionais lá, de graça. Então, assim, a gente tem várias obras que atende aqui em Brasília também. Tem um asilo, né? Mas a gente tenta levar esse conhecimento. E a paróquia também, como ela tem muita essa diversificação de grupos, né, de movimentos,
tem outros grupos que fazem esse trabalho também, entendeu? Que, por exemplo, a Pastoral da Saúde, né? Que vai até os enfermos e às vezes tem uma pessoa que tem um conhecimento maior sobre o que aquela pessoa está precisando. Enfim, a gente tenta fazer esse trabalho em conjunto também, né? Sempre quando a gente entende que ali a gente não vai conseguir fazer um trabalho legal, a gente tenta indicar para uma outra pastoral, enfim, um outro movimento que talvez consiga atender melhor do que a gente. Porque a gente também tem que reconhecer os nossos limites, né? A gente não vai ficar batendo numa tecla que a gente talvez não consiga resolver, entendeu? Mas é esse. Acho que a falta de emprego é o que a gente mais escuta, né? Então, e aí vem essa falta de espiritualidade também, mas acho que isso a gente consegue trabalhar bem. Mas acho que muito por a gente ser jovem também não ter tanta... não conhecer muito do que a gente deveria conhecer, às vezes a gente pega um pouquinho nisso, né? De tirar a pessoa de tal necessidade que a gente talvez conseguiria tirar. Mas aos poucos a gente vai fazendo esse trabalho em conjunto. O bom de ter um grupo grande, né, que a gente tem uma conferência com muitos membros, é que sempre um tem um pouquinho a aprender com o outro. E as doações são entregues na paróquia. A gente vai buscar, por exemplo, essas semanas passadas a gente buscou umas doações de telhado, que a gente está com uma campanha para poder reformar a casa de uma assistida, que provavelmente já está em trabalho de parto nesse momento, né? Uhum. Que ela estava previsto para hoje ou amanhã, e já está no hospital, pelo que a gente sabe. E a casa dela é improvisada, é um barraco improvisado na casa da sogra. Ela veio lá do Jardim Gá, e a gente está nessa campanha para poder reformar a casa para quando ela vir do hospital com a criança, ela esteja num conforto melhor, né? E a partir daí ela possa... E qual é o trabalho que vocês fazem para a pessoa não se tornar dependente disso, né? Não dependente dos vicentinos? Acontece muito. Eu não vou mentir, acontece muito. Mas a gente tenta trabalhar isso desde o início, dizendo o que eu acabei de te dizer, que o trabalho não é eterno, né? Ele não é a longo prazo, que ele não vai ser para sempre. Que a gente vai fazer o que a gente tem que fazer, que a gente vai ser uma ponte na vida da pessoa, para que ali ela encontre uma luz, uma esperança de curar aquilo que ela está necessitando. E aí a gente conta com a compreensão da pessoa, né? Lógico que nem todos compreendem, a gente sempre acaba promovendo e às vezes voltando a acompanhar, ou às vezes a pessoa vem aqui e conta que está na mesma situação, mas a gente tenta fazer o possível para deixar claro que a gente vai fazer aquilo que está ao nosso alcance, né? Mas que a gente não vai poder ficar ali para sempre, entregando cesta, entregando aquilo que ela precisa. Então a gente vai fazer até um certo ponto que ela consiga aquilo que atende a cura da necessidade dela, entendeu? Então é basicamente isso. É um trabalho árduo que a gente não para. A pandemia a gente teve aí a todo tempo exposto, né? Mas que a gente gosta. E a gente tem com a gente que quem está aqui é porque realmente gosta. Porque é é um trabalho muito pesado. É um trabalho muito árduo que a gente cansa bastante, desanima bastante, porque às vezes a gente não tem aquela entrega que a gente queria ter. Muitas vezes a gente não recebe nenhum obrigado. Isso, mas a gente entende que esse trabalho é para Deus, né? E que através do pobre a gente encontra o rosto de Deus também. Então na nossa camiseta tem estampado encontrar Cristo no pobre, né? Então a gente vai até o pobre para levar Cristo e também para encontrar Cristo, né? Então é basicamente isso o trabalho que a gente exerce aqui na Sociedade São Vicente de Paulo, aqui na paróquia. É igual você falou também que muitos começam, mas poucos terminam, né? Foi igual o meu caso e o dele. Sobrou bem poucas pessoas mesmo da época que entraram. Sim. A gente tá desde o início, né? E aí, desde a fundação da conferência até o momento atual, ele, acho que mais umas 3 ou 4 pessoas são os pioneiros lá do início. E os outros, a gente faz um trabalho de recrutamento. É um trabalho que a gente faz bastante para sempre estar anunciando nas missas, a gente entrega uns convites. A gente sempre tenta estar mostrando um pouco do nosso trabalho, porque foi aquilo que você falou no começo, fora das gravações, que as pessoas de fora que vê acham que a sociedade é um trabalho de pessoas mais velhas, né? Muita gente, até os próprios confrades e consórcios, o pessoal associado à Sociedade São Vicente de Paulo, diz isso, né? Que é muito diferente, às vezes até estranho ver jovens na Sociedade São Vicente de Paulo, porque é um trabalho que as pessoas ligam a pessoas mais velhas. Sim. Né? E a gente vem com essa proposta, né? De rejuvenescer, de fazer um trabalho com disposição e com a vontade de atender a necessidade do próximo. Que é algo que até a Colo de Deus está falando, chama muito jovem porque é um jovem falando para outro jovem.
Então, por isso que ele tem esse... o jovem se identifica, porque é um outro jovem falando a mesma linguagem. Eu falei, porque na minha paróquia, os vicentinos, eles geralmente são o pessoal mais velho, né? O senhorzinho. O senhor... Então, assim, quando você tem exemplos de jovens, aí sim você abre uma porta para que outros jovens também possam entrar e vivenciar a mesma coisa que estão vivenciando aqui. E a sociedade ela foi fundada por jovens, né? Só que criou esse aspecto, né, que muita gente de fora percebe, mas agora vem mudando mais um pouco a maior concentração de jovens aqui em Brasília. A gente sabe que é o Riacho Fundo 2 e, se eu não me engano, Planaltina e Lusiânia. Então, que envolve o nosso Conselho Metropolitano de Brasília, né, que é dividido por conselhos, cada estado tem o seu. Então é aqui no Riacho, a gente tem muito jovem, tem 3 conferências de jovens, ao total dá umas quase 50 pessoas. Já teve mais, mas como a gente falou, já saiu muita gente. E a gente continua esse trabalho de divulgação, de recrutamento, a gente vai fazer agora essa vigília, tem retiros que a gente participa, tem as nossas campanhas grandes, né, tem uma que a gente faz que é chamada Gerando Sorrisos, que é no Dia das Crianças, onde a gente pega cerca de 300 crianças, leva para uma escola pública aqui do Riacho, onde eles cedem o espaço para a gente faz um momento ali com eles de diversão, né, de entrega de lembrancinha, de lanche, a gente contrata alguns brinquedos e tudo a partir de doação, né? O nosso trabalho é todo através da doação da comunidade, da paróquia, então por isso que a gente conta muito com essa força da divulgação da paróquia, né, dos padres. Os padres também são da congregação da missão, são padres vicentinos, então eles dão muita força para a gente nesse aspecto, né, de divulgar, de mostrar o nosso trabalho, de mostrar como é que funciona. E as pessoas vão... Posso fazer uma pergunta pessoal para cada um? Sim. Vocês também doam? Cara, na maioria das vezes. Sim. Na maioria das vezes. Já criou essa rotina de sobrou alguma coisa em casa ali, tem uma coisa que a gente conseguiu com outra pessoa, talvez serviria pra gente, não, bora doar pra lá, que lá a gente vai ter um uso maior, entendeu? Mas uma coisa que eu acho que a gente mais doa mesmo é o nosso tempo. Sim. Não, porque eu acho que mais do que também o tempo, acho que um exemplo, né? Não só para mostrar para as pessoas, mas porque é um trabalho que precisa de doação, que as pessoas doem, né? Quando você, mesmo no seu silêncio, você tira uma parte que é sua, de material, e você coloca naquilo Sim. ali, você está investindo o que você acredita naquilo. E eu acho que isso tem um poder de trazer mais doação de fora, porque você está fazendo aquilo que você está Vou te dar um exemplo. Por exemplo, a gente tem campanhas fixas durante o ano. A primeira que a gente começa para abrir o ano é a campanha do material escolar. Então, antes mesmo da gente divulgar para fora, né, para os fiéis da comunidade, a gente divulga entre os membros. Então, assim, começa através das conferências. Aquele que tiver um estojo, aquele que tiver um caderno, uma mochila, um lápis, traga para a gente, para os responsáveis pela campanha, que a gente vai guardar. E quando finalizar o prazo que a gente tem para a campanha, a gente faz os kits e entrega para as crianças. Aí vem a campanha de Páscoa, que às vezes a gente não consegue atender todas as doações, então a gente pede, aquele membro que tiver uma condiçãozinha melhor que puder, doar uma caixa de bombom, uma caixa de bis, enfim. Legal. Então a gente pede também, a gente começa primeiro entre os membros. Aqueles que tiverem, logicamente a gente não força ninguém a doar, né? E aí depois a gente parte para fora. Onde a gente faz as nossas arrecadações na rua, onde a gente pede para a paróquia divulgar na missa, onde a gente tem nossos meios de divulgação nas redes sociais, Instagram, Facebook, e aí por diante. Cara, é um trabalho muito longo. Se a gente fosse E como que foi a pandemia para a comunidade? Então, para a comunidade, da parte das missões, não teve, né? Sair em missão. Mas ela cresceu muito nas redes sociais. Cresceu muito, porque como as pessoas não tinham como sair, passou a fazer uma terça-feira de adoração no YouTube ao vivo. Então, toda terça-feira... algumas. Acompanhou, né? Até hoje tem. Então, nas redes sociais, a comunicação interna da comunidade, as reuniões. Então, isso fez com que a gente potencializasse o uso das ferramentas que já existem. Né? Porque, por exemplo, essa terça-feira de adoração, que é feita em Jandaia, em que tem uma pregação, tem música e tal, como se fosse uma TV, né? Utilizado pelo YouTube, algo que a gente não fazia antes. E quando veio a pandemia, a necessidade fez com que... E está crescendo, e cresceu, então
pra gente, de uma certa forma, foi ruim por conta do distanciamento, né? Você não está perto das pessoas, mas por outro lado a gente aprendeu a utilizar as ferramentas ao favor da evangelização. Show de bola. Para finalizar, já foi tempo pra caramba. Tá na hora, né? Cara, a gente sempre faz um trabalhozinho de pesquisa sobre o convidado e eu vi que você é jornalista, né? Isso. E vi que você estava nas Olimpíadas. Você faz um trabalho de cobertura lá nas Olimpíadas? Você trabalha em qual emissora? Não, trabalho na agência de comunicação, que na FSB Comunicação é a maior agência do Brasil e a gente tem vários clientes. E eu trabalho com esporte olímpico já tem mais de 10 anos. 10? Por aí, mais de 10 anos, 15 anos. Então já fui em 5 Olimpíadas. Caramba. Então eu estive no Japão, na última, ano passado. E... Viu a Raíssa de perto lá? Vi a Raíssa de perto. Vocês torceram pela Raíssa? Pô, eu tava lá na final. Eu assisti praticamente todos os esportes. Eu sou muito viciado em esporte também. Então, o do skate, acho que foi, o skate e o surf foram os mais emocionantes. O surf eu não fui porque era em outra cidade. Era bastante longe. Mas o skate estava lá no final do skate. E sensacional, tava muito calor. Muito quente. Eu acho que nem ela acreditava que ela ia levar. Até porque ela estava ali para se divertir, não estava ali para competir, né? O skate, diferente dos outros esportes olímpicos, o skate ela tem uma cultura muito diferente, né? Os atletas não são adversários, eles são amigos de andar de skate. Dá para ver que é o clima não é um clima de competição. Sim. Né? Eu acredito que nos próximos jogos esse clima com o tempo vai acabar mudando, porque a gente está falando de nação, né? Porque quando o atleta... Foi a primeira vez, né? Foi a primeira vez. Então eles não tinham muito esse senso de país. Mas quando entra... Cara, tô defendendo meu país, tô defendendo o outro, acaba que a competitividade aumenta e surge. Mas foi sensacional. Tanto o skate masculino como feminino, como no da piscina. Sim. Também. Pegou algum jogo da seleção também, de futebol? Peguei. Eu cobri o primeiro jogo, o jogo de estreia e a final. Final eu estava lá. Então foi um privilégio ter participado dos Jogos Olímpicos de Tóquio, porque foram jogos que poucas pessoas no mundo tiveram a oportunidade de assistir os jogos ao vivo. Né? O do Rio não deu uma emoçãozinha maior não, por ser aqui no seu país? Não, no Rio foi sensacional. Os Jogos Olímpicos do Rio foi algo pela torcida, né? O brasileiro ele gosta de esporte independente de qual seja. Então tava a gente vai torcer. É massa demais. Sendo do Brasil. Eu lembro que nos Jogos do Rio eu tava cobrindo o badminton do Igor Coelho. Pô, badminton, o brasileiro não sabe o que é badminton, né? Então assim, é um jogo de peteca. O brasileiro não sabe. Aqui no Brasil. E o brasileiro tava jogando, parecia o final de Copa do Mundo Maracanã, assim. A torcida, cada ponto do brasileiro. Então foi sensacional. Não sei se você vai lembrar, não sei se você tava nesse, mas o salto com vara, que aquele cara foi o campeão do brasileiro. Não, no Rio eu não tava, mas assisti pela televisão lá. Foi emocionante pra caramba. Parou a programação da Globo pra poder mostrar. Thiago Braz, né? E ele foi até o último minuto esperando o francês lá, que era o último campeão, pra ver se ele ia ganhar. E no final ele ganhou. Foi massa pra caramba. Mas, tu torce pra algum time? Torço pro Flamengo. Então tá certo. Breno, gostou? Cara, foi muito bom. Obrigado aí pela oportunidade de conversar com vocês, de conhecer o trabalho também missionário de vocês, que eu acho que é isso que faz a nossa igreja, né, ser tão plural. Por mais que vocês trabalhem mais com coisas físicas, né, que entrega aquilo que a pessoa precisa do agora, né, e a gente, como Colo de Deus, entregamos o espiritual. Acho que é um trabalho complementando o outro. É isso. Né? Complementa. E é isso que é o corpo de Cristo, né? Exatamente. Um é um braço, outro é o dedo. Um outro interligando o outro, igual você falou. Se você parar de fazer o seu, quem é que vai fazer? É. Né? Então a gente precisa de pessoas fazendo o que vocês fazem, vocês precisam de pessoas fazendo o que a gente faz, e assim a igreja vai seguindo bem, né? É isso, gente. Obrigado pela oportunidade de conversar com vocês. Quem quiser participar de alguma atividade da Colo de Deus em Brasília, Sagrado Coração de Jesus, Nossa Senhora da Mercês, na 615 Sul.
Quais dias e horários? Então, nós temos a missa na quinta, depois temos a adoração, e de 15 em 15 dias a gente faz um grupo de oração, que é o Chures. Lá que é a oportunidade de a gente rezar. Qual o horário? Faltou só o horário. O horário... Porque, Varia? tem dia que é 6 da tarde, tem dia que é 7. Então para a pessoa ir, ela tem que ficar de olho nas redes É sociais. isso, nas redes Tá sociais. certo. Quais são essas redes sociais lá do pessoal? O meu Instagram é Breno D Mudo Barros. E se quiser Lá me você seguir, divulga lá eu também? coloco as coisas então também. Beleza. Fechou, então. Breno, muito obrigado. A gente Que agradeço. privilégio muito grande receber você e para poder falar sobre vocês, né? Sobre a comunidade Colo de Deus, a gente aprendeu muito. E quando quiser voltar, quando quiser indicar uma pessoa para vir, as portas estão abertas. Muito obrigado de verdade, né, Matheus? Isso foi um grande aprendizado hoje, tanto na parte espiritual, principalmente eu aprendi muito com você. E espero que volte. Espero que tenha gostado também. Se convidar, eu venho. E você entrevistar a gente também. Mas Obrigado, gente. Obrigadão, Breno. E convida a gente para adoração lá que a gente vem. Sim, a gente vai entrar em contato contigo para poder falar melhor sobre a vigília, te passar o tema certinho, beleza? Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.